Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema complexo, mas essencial para entendermos o nosso país, o Brasil. Já pararam para pensar no grande paradoxo brasileiro? Somos uma das maiores economias do mundo, um país com recursos naturais abundantes, terras férteis, uma cultura vibrante e um povo incrivelmente criativo e trabalhador. Mas ao mesmo tempo, convivemos com uma desigualdade social que nos coloca entre os piores do planeta. Como pode um país tão rico ter uma população majoritariamente pobre? Essa é a pergunta de $1 milhão. E hoje vamos tentar desvendar algumas camadas dessa questão. Para começar, é importante entender que a desigualdade no Brasil não é um acidente, nem algo recente. Ela é estrutural e tem raízes históricas profundas. Vamos voltar um pouco no tempo, lá para o período colonial. O Brasil foi construído sobre um modelo econômico extrativista e escravocrata. Durante mais de 300 anos, a economia girava em torno da exploração de recursos, como o pau-brasil, o açúcar e o ouro, com mão de obra escravizada, primeiro indígena e depois africana. Esse sistema criou, desde o início, uma sociedade dividida entre uma pequena elite dona de terras e de pessoas, e uma grande massa de despossuídos, sem direitos e sem acesso a absolutamente nada. A abolição da escravatura em 1888 foi um passo fundamental, mas ela não veio acompanhada de políticas de inclusão. Os ex-escravizados foram libertados, mas sem terra, sem educação, sem moradia e sem oportunidades. Eles foram jogados à própria sorte em uma sociedade que não estava preparada e nem disposta a integrá-los de forma digna. Essa é a semente da nossa desigualdade racial e social, que floresce até hoje. Avançando um pouco na história, chegamos à República e ao século XX. O Brasil começou a se industrializar, as cidades cresceram e a economia se modernizou. Mas adivinhem só, a estrutura de concentração de poder e riqueza permaneceu praticamente intacta. A concentração de terras, por exemplo, continuou sendo um problema gravíssimo. Grandes latifúndios, muitas vezes improdutivos, nas mãos de poucas famílias, enquanto milhões de trabalhadores rurais lutavam por um pedaço de chão para plantar e viver. Esse momento, chamado de questão agrária, ainda causa conflitos e a pobreza no campo sendo um dos principais fatores da nossa realidade. Nas cidades, o crescimento desordenado e a falta de planejamento urbano criaram as favelas e as periferias, onde a população mais pobre se concentrou, muitas vezes sem acesso a serviços básicos como saneamento, saúde, segurança e transporte de qualidade. Um milagre econômico durante o regime militar, por exemplo, fez o bolo crescer, como se dizia na época, mas a fatia da maioria da população continuou minúscula. A renda se concentrou ainda mais no topo da pirâmide. Então, temos a herança da escravidão e a concentração de terras, mas existem outros fatores que alimentam essa máquina de desigualdade. Um deles é o nosso sistema tributário. Parece um assunto chato, mas é fundamental. No Brasil, a tributação é majoritariamente sobre o consumo, e não sobre a renda e o patrimônio. Na prática, isso quer dizer que os mais pobres acabam pagando mais impostos do que os ricos, né? Pense bem. Quando você compra 1 quilo de arroz, o imposto embutido no preço é o mesmo para você e para um bilionário. Só que esse valor pesa muito mais no seu bolso do que no dele, em países mais desenvolvidos e menos desiguais. A lógica é inversa. Quem tem mais renda e mais patrimônio, como grandes fortunas e heranças, paga mais impostos. Aqui, a taxação sobre grandes fortunas nunca saiu do papel, e os impostos sobre heranças são baixíssimos em comparação com outros países. Isso perpetua a riqueza nas mãos das mesmas famílias por gerações. Outro pilar dessa estrutura é a desigualdade de acesso à educação de qualidade. A educação é a principal ferramenta de mobilidade social. É através dela que uma pessoa pode quebrar o ciclo da pobreza. No entanto, no Brasil, existe um abismo entre a educação pública e a privada. Enquanto uma pequena parcela da população tem acesso a escolas particulares de excelência e se prepara para as melhores universidades e os melhores empregos, a grande maioria depende de um sistema público que, apesar dos esforços de muitos professores incríveis, sofre com a falta de investimento, infraestrutura precária e desvalorização profissional. Essa diferença no ponto de partida cria um ciclo vicioso. Quem nasce pobre tem menos chance de ter uma boa educação, e com menos educação, tem menos chance de conseguir um bom emprego e sair da pobreza. E seus filhos, provavelmente, enfrentarão o mesmo desafio. É uma corrida em que alguns largam muito na frente, com o melhor tênis e a pista livre, enquanto outros largam lá atrás
descalços e cheios de obstáculos. E não podemos esquecer da dimensão racial e de gênero dessa desigualdade. As estatísticas não mentem. No Brasil, a população negra e parda é a que mais sofre com a pobreza, a violência e a falta de oportunidades. Mulheres, especialmente mulheres negras, estão na base da pirâmide social, com os menores salários e as maiores taxas de desemprego. Isso não é coincidência. É o reflexo do racismo e do machismo estruturais que permeiam nossa sociedade e nosso mercado de trabalho. Uma pessoa negra ou uma mulher precisa se esforçar o dobro, o triplo, para alcançar a mesma posição que um homem branco. As barreiras são muitas, desde o preconceito na hora da contratação até a falta de representatividade em cargos de liderança. Então, quando juntamos todas essas peças, menos a herança histórica da escravidão, a concentração de terras, um sistema tributário injusto, o abismo na educação e o racismo e machismo estruturais, menos, começamos a entender por que o Brasil é esse paradoxo. A riqueza existe. Ela é gerada todos os dias pelo trabalho de milhões de brasileiros. O problema é que ela não é distribuída. Ela fica concentrada nas mãos de uma pequena elite que se beneficia dessa estrutura para manter seus privilégios. É como uma casa enorme, cheia de comida na despensa, mas onde a maioria dos moradores passa fome, porque apenas um ou dois têm a chave da cozinha. Mas, e aí? Estamos fadados a viver para sempre nesse ciclo? A resposta é não. Mudar essa realidade é um desafio gigantesco, mas não é impossível. E a solução não virá de uma única medida mágica, mas de um conjunto de políticas públicas pensadas a longo prazo. Precisamos falar seriamente sobre uma reforma tributária que taxe mais a renda e o patrimônio e menos o consumo. Precisamos investir massivamente em educação pública de qualidade, desde a creche até a universidade, valorizando os professores e garantindo que todas as crianças e jovens tenham as mesmas oportunidades. É fundamental implementar políticas de inclusão e de combate ao racismo e ao machismo, garantindo que o mercado de trabalho seja mais justo e representativo. Uma reforma agrária que democratize o acesso à terra e fortaleça a agricultura familiar também é crucial. Além disso, fortalecer a nossa rede de proteção social, com programas de transferência de renda e acesso à saúde e assistência social, é vital para amparar os mais vulneráveis. Essa transformação depende de todos nós. Depende de cobrarmos nossos governantes, de participarmos do debate público, de votarmos com consciência e de entendermos que a desigualdade não é um problema dos outros. É um problema de todos nós. Uma sociedade mais justa, com menos desigualdade, é uma sociedade melhor para todo mundo. E mais segura, mais desenvolvida, mais criativa e mais feliz. O Brasil tem um potencial incrível e já passou da hora de transformarmos esse potencial em realidade para todos os brasileiros e não apenas para alguns. Espero que essa reflexão tenha ajudado a clarear um pouco esse tema tão importante. A ideia aqui não é esgotar o assunto, mas sim começar uma conversa. O que você acha? Quais outros fatores você acredita que contribuem para a desigualdade no Brasil? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar esse debate. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.